pessoal, boa tarde. Meu nome é Ariane, eu sou médica de família e comunidade. Eu formei, né, no Odilon Berens, em Minas Gerais, lá em 2011. Trabalhei na estratégia de saúde da família durante 8 anos lá em João Levade, Minas Gerais. E atualmente estou atuando na equipe de residências em saúde do ICEP, na CESA, e também atuo como médica de família na saúde suplementar. Queria agradecer muito o convite da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, através da pessoa da Tati, que, né, foi muito gentil em lembrar, né, de mim, e eu vim falar hoje sobre a hiperplasia prostática benigna, na perspectiva da atenção primária, né, do médico de família, especialmente nesse contexto de atenção primária. A gente, né, eu acho que a Tati disse que a gente precisa mudar um pouco esse olhar, né, do atendimento ao homem, né, nesse contexto, e vamos ver se, né, através da apresentação, a gente consegue fazer algumas reflexões. Então, assim, a gente, né, médico de família, ele tem que ter um nível de resolutividade muito grande, tem que saber de muita coisa, né? Mas muitas coisinhas a gente vai se esquecendo ao longo do tempo. E ontem eu fui fazer a revisão novamente, né, para a aula, e me chamou muita atenção a prevalência, né, global da hiperplasia prostática benigna, né, que é uma condição que acomete 25% dos homens, né? E ela vai progredindo à medida que a faixa etária vai aumentando, né? Dessa condição. Então, assim, ela é muito importante, né? É uma condição importante que deve ser muito bem manejada pelo médico de família, enfermeiro da atenção primária e toda a equipe multi que estiver envolvida nesse cuidado, né? E ela pode se manifestar com sintomas do trato urinário inferior, como esvaziamento completo, aumento da frequência, sensação de intermitência, de urgência urinária, o jato urinário fraco, esforço ou nocturno. E o médico deve determinar se os sintomas são secundários a essa condição da hiperplasia benigna ou se existem outras causas, né, para a gente fornecer o diagnóstico e o tratamento necessário. Eu optei por não me ater à questão da fisiopatologia e tudo mais, para a gente ficar bem focado na clínica. Então, a gente preferi estruturar essa palestra em termos de pergunta e resposta, para a gente também ter um tempinho, né, se surgirem dúvidas, a gente discutir no final. Mas, assim, uma pergunta, né? O que deve ser incluído na história no exame físico de homens com sintomas que sugerem hiperplasia prostática benigna? Né? Então, assim, a gente pode ganhar, né, informações na anamnese, determinando início, duração e gravidade dos sintomas do trato urinário inferior, junto com a história adicional para descartar outras causas de sintomas. E o exame físico, que é muito importante, deve incluir um toque retal digital e avaliação para distensão da bexiga ou alteração neurológica. Isso tudo é muito relevante e às vezes passa despercebido, né, na nossa prática do dia a dia, e são competências que podem ser adquiridas, né, pelo médico de família ou pelo médico que está trabalhando na estratégia de saúde da família. E pensando nos diagnósticos diferenciais, quando a gente né, entende que esse homem está com esses sintomas né, do trato urinário inferior, a gente pode subdividir assim, algumas situações que são comuns, né, de acontecer. Então, cálculos na bexiga, câncer de bexiga, irritantes da bexiga, e a diabetes podem trazer sintomas do trato urinário inferior do homem, né? Esse é muito legal, que é o uso da medicação anticolinérgica, porque, assim, muitas vezes a gente já atribui a uma condição, né, da próstata, assim, a gente não consegue, né, assim, às vezes, pensar nesses diagnósticos diferenciais, e por isso que é muito boa a investigação de toda a medicação que esse homem utiliza, para a gente pensar
que ela também pode estar causando esses sintomas, né? Então, olha só, o próprio uso de antidepressivo como os tricíclicos, que são super comuns, né, da gente prescrever na atenção primária, antistamínicos, né, broncodilatadores, diuréticos, simpático-miméticos, causando cada um, né, um sintoma diferente. Então, ficar muito atento a isso, né? E extrapolando um pouquinho a questão da polifarmácia, que é uma coisa que a gente tem que sempre abordar, né? Pensando em questões que a gente tem que avaliar a parte neurológica do paciente, a bexiga neurogênica, né? Então, por exemplo, pacientes com histórico de AVCs, né? Por exemplo, a gente tem que pensar nesse exame neurológico mais focado, dando sintomas do trato urinário. A bexiga hiperativa, poliúria, né? Isolada, aí vem outros diagnósticos diferenciais super importantes, que é o câncer de próstata, a própria prostatite, né? Estreitamento uretral ou do colo da bexiga, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, né? A Jaque vai falar. E as uretrites, através das ISTs também, e infecções do trato urinário, de forma geral. Bom, e aí eu queria trazer ênfase nesse slide da importância do toque retal para a gente conseguir avaliar da melhor maneira essa próstata, né? Então, tem que ter uma técnica específica, né? O paciente tem que colocar as duas pernas de encontro ao abdômen, ele deitado, né, em decúbito lateral. É interessante também como que esse exame pode propiciar ao médico de família a análise de como é que está a região anal, procurar alguma fissura, né? Enfim, verrugas. Eu acho que é um exame que é, às vezes, meio banalizado no nosso cotidiano e ele é muito importante, né? E a partir dessa análise visual, a gente faz o exame de toque retal, né, que tem que fazer um giro, né, de 360 graus, ele tem uma técnica específica, e o objetivo dele é a gente ver como é que está a nodularidade, a simetria, né, a consistência, para pensar em diagnósticos diferenciais importantes, como, por exemplo, malignidade, né, neoplasia de próstata. Observar as limitações, né, porque é um exame que depende do examinador, e ele tem baixa sensibilidade, e baixo valor preditivo positivo para detecção de câncer de próstata, que realmente depende da experiência, do número de toques que cada profissional faz, né? Então, assim, quanto mais a gente treina, mais a gente aumenta essa sensibilidade, né? Então, a gente ficar bem atento a isso. E, a partir desse exame, a gente também pode avaliar a distensão da bexiga, déficits motores e sensoriais de extremidades inferiores, do períneo, diminuição do tônus do esfíncter anal, para identificar, por exemplo, diagnósticos como bexiga neurogênica, né, e outras causas de sintomas do trato urinário inferior. Demorando um pouquinho para passar. Bom, e aqui tem uma outra pergunta, que é como que a gente pode avaliar a severidade dos sintomas da hiperplasia prostática benigna, né? E a gente tem um score que ajuda a gente a conseguir avaliar como é que ela tem repercutido, né, na vida desse homem. E o interessante desse score é que ele pode ser autorrealizado. Então, assim, se você não tiver com tempo, né, de fazer essa pergunta, e já sabendo, por exemplo, ou numa segunda consulta,
pensando na longitudinalidade, você pode pedir que esse paciente preencha, né, esse questionário e te devolva para você fazer uma análise. Mas o interessante mesmo é a gente poder fazer junto com o paciente, né? Então, tem uma série de perguntas relacionadas a esses sintomas, né, do trato urinário inferior. E aí o paciente vai classificar, né, como ela sendo não sendo frequente, né, ou muito frequente, né? E a partir disso, só vou falar primeiro, depois a gente pode se ater às outras, mas, por exemplo, no último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga após urinar, né? E a gente pode dividir esses sintomas como obstrutivos ou irritativos, né? Que isso também fala um pouquinho de como que a gente pode tratar esses pacientes na hora do tratamento. Mas, de qualquer forma, no fim, a gente pode fazer uma soma, né, desses pontos no final, a partir da resposta dos pacientes, e determinar se esses sintomas são leves, moderados ou graves, porque eles vão nortear a condução desses pacientes posteriormente, né, a partir dessa análise. Uma outra pergunta norteadora, né? Quais testes são recomendados em homens com sintomas que sugerem hiperplasia prostática benigna, né? Os testes recomendados são a medição sérica de antígeno do PSA, né, que é o antígeno prostático específico, e a urinálise, porque esses dois exames vão dar uma possibilidade de a gente entender muitos diagnósticos diferenciais e eles ajudam na diferenciação com patologias mais sérias, né? O câncer de próstata é uma patologia que ela está relacionada ao PSA, mas ela tem várias ressalvas que a gente pode discutir depois com mais discussão, se vocês quiserem, né? Mas esses dois exames são muito importantes. Porque uma vez que o PSA está mais aumentado, aumenta muito a chance de ser hiperplasia prostática benigna, né? Então, é um exame que corrobora, sim, junto com o toque retal e a urinálise, né? Os testes opcionais, então, assim, pensando na abrangência dos diagnósticos diferenciais, são importantes porque eles podem dar outras informações. Por exemplo, a aferição do resíduo urinário pós-esvaziamento, se os achados da história do exame físico sugerirem, né, retenção urinária. A gente pode usar um gráfico de volume de frequência se a noctura for um sintoma predominante, né? A gente pode fazer um diário desse esvaziamento noturno, assim, tem formas de aferir. E também tem os estudos de fluxo de pressão, ultrassonografia de próstata, né, e trato urinário superior, que são muito comuns, né, na nossa realidade, além da endoscopia do trato urinário inferior e a medição da creatinina sérica. Desculpa, esses exames são muito comuns, mas eles não são exatamente recomendados para hiperplasia prostática benigna. Quando a gente pensa na hiperplasia em si e consegue conduzir esse diagnóstico através do toque retal e dos exames mais simples de PSA e análise, não necessariamente a gente tem que fazer esses exames que foram sugeridos, a gente parte para o manejo em si, uma vez que a gente está confiante de que é esse diagnóstico mesmo. Bom, aí voltando para a questão do guia da severidade, né, aquele que a gente perguntou para o paciente, como é que a gente maneja, né, o paciente que a gente identificou que tem hiperplasia prostática benigna, né? A gente vai conduzir esses sintomas uma vez que eles são sintomas moderados ou graves, mas assim, especialmente quando eles trazem uma qualidade de vida ruim, quando o paciente ele refere que não está legal, que ele precisa melhorar isso, porque muitas vezes assim o paciente convive bem, né, com esses sintomas e não necessariamente ele tem que ser abordado do ponto de vista de terapêutica para isso. Mas assim, a maior parte dos pacientes que nos procuram, né, muitas vezes estão incomodados com esses sintomas e a gente pode ajudá-los nisso, né? Então, assim, vai ser muito individualizado mesmo esse tratamento. Então, aqui são as opções, né, de tratamento para hiperplasia prostática benigna. É muito interessante a gente dar um enfoque para as modificações de estilo de vida, que seria perder peso, né, diminuir a ingestão de líquidos à noite, evitar o excesso de álcool, cafeína, alimentos muito temperados.
e a gente tentar otimizar o tratamento do paciente se ele estiver usando alguma medicação que pode ser retirada, né, no contexto daquelas medicações que a gente falou e que podem estar acarretando em sintomas do trato urinário inferior, né, que são aquela série de medicamentos que a gente falou, né, no início. E a gente tem possibilidade de oferecer tratamento medicamentoso com bloqueadores da 5-alfa-redutase, não, são bloqueadores, bloqueadores alfa, os inibidores da 5-alfa-redutase e os agentes anticolinérgicos. E se, né, depois disso tudo, o paciente ainda estiver muito incomodado, né, estiver muito sintomático, a gente pode partir para o encaminhamento para o cirurgião, urologista, para abordagem cirúrgica. Então, partindo da questão de quais tratamentos medicamentosos que são eficazes no manejo da hiperplasia, a gente tem como primeira linha, né, os bloqueadores alfa, para os sintomas incômodos, especialmente na hiperplasia prostática benigna moderada a grave. São recomendados para homens que não serão submetidos à cirurgia planejada de catarata por causa dos efeitos colaterais, né? Então, aqui eu só queria mostrar que ele vai atuar no estroma fibromuscular, né? Que é o lugar que ele tem receptores alfa-adrenérgicos, então ele vai dar um relaxamento, propiciando um conforto melhor, né, do paciente para esses sintomas. E aí tem a opção também da gente oferecer os inibidores da 5-alfa-redutase, que são eficazes para o tratamento de longo prazo e demonstraram benefícios em próstatas grandes ou se às vezes o sintoma é mais irritativo. Ele inibe a produção desse hormônio, que é o DTH, e ele traz um alívio também, pois ele propicia a diminuição da próstata, né? Então, é porque esse hormônio ele atua aumentando, então ele traz esse benefício e essas terapias, as duas, tanto os alfa-bloqueadores quanto a combinação, quanto os inibidores da 5-alfa-redutase podem ser usados em conjunto, né? Mas a gente pode iniciar né, especialmente os bloqueadores alfa. E ainda assim, a gente tem os agentes anticolinérgicos que podem beneficiar pacientes com sintomas predominantemente irritativos, sintomas do trato urinário inferior e uma aferição normal de urina residual pós-miccional nos exames de imagem. Aqui tem um quadrinho, né, exemplificando como é que exemplificando não, né, citando, né, os tratamentos que a gente tem disponíveis, que é a doxazosina, terazosina, esses não são os não seletivos, a gente tem os seletivos também, que é alfuzosin, silodozin e tanzulozin. E tem na outra tabela os inibidores da 5-alfa-redutase, que são drogas que a gente já conhece, né, que é a finasterida e a dutasterida. E aí a prescrição, né, depois vocês podem consultar posteriormente. Bom, pessoal, acho que é isso, uma perspectiva bem da atenção primária mesmo. E agora, essas foram as minhas referências, meu contato. E eu vou passar para a Jaqueline agora, para ela dar continuidade nas discussões.